Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, verso de número 46. Eu não estou vendo ninguém que esteja conosco hoje pela primeira vez, né? Tem alguém? Não, né? Não, pela primeira vez não tem. Marcos, capítulo de número 10, verso de número 46. Marcos 10, 46 até o 46 em diante. Vamos ler, diz assim: Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Senhor, obrigado pelo momento de louvor e adoração e pela oportunidade de compartilharmos a tua palavra. Tenha misericórdia, tenha compaixão de nós e fale aos nossos corações, Pai, que nós possamos ouvir a tua voz, que nós possamos, ó Deus, não ouvir argumentos do homem, mas possamos de verdade ouvir a tua voz. Sê conosco, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Queridos, existem oportunidades que muitas vezes passam pelas nossas vidas e nem sempre nós a percebemos. Muitas vezes Deus provê. Pode deixar um pouco mais baixo, eu ia falar para baixar um pouco o ganho. Aumenta um pouco o volume e só abaixa um pouco o ganho. Deus provê algumas situações até para nos abençoar e nós não estamos atentos, não estamos percebendo e acabamos perdendo algumas oportunidades por não estar percebendo, por não estar atento, por não estar compreendendo aquilo que está acontecendo. Essas oportunidades acabam passando. Várias áreas da nossa vida acontece isso, oportunidades que são perdidas. Quantas oportunidades nós poderíamos listar, quantas coisas talvez você poderia dizer: poxa vida, isso eu poderia ter feito, agora passou o tempo e não dá mais. Certa vez Jesus disse, quando estava chegando de Jerusalém, ele olhou para Jerusalém e disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Quantas vezes eu quis te ajuntar como uma galinha junta os seus pintinhos. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês, mas vocês não quiseram. Quantas vezes eu quis trazer vocês para debaixo de uma segurança, de um abrigo, mas tu não o quisesse. E a Bíblia diz que Jesus, olhando para Jerusalém, falando isso, ele chorou, olhando para a cidade, dizendo: poxa, eu já quis tanto socorrer, abençoar, guardar, proteger, como um animal cuida da sua cria, dos seus filhos, assim eu queria cuidar, mas vocês se afastam de mim e eu não posso cuidar de vocês. Jesus falando para Jerusalém. E é interessante essa passagem que nós acabamos de ler, porque a Bíblia diz que Jesus está saindo de Jerusalém e algo acontece. Jesus vai passando na estrada. A Bíblia não diz se tinha mais enfermos aqui neste lugar do que esse homem. É possível, porque normalmente eles costumavam ficar juntos. Cegos ficavam juntos. Aqueles que estavam, por exemplo, no tanque de Betesda, a Bíblia diz que havia uma grande multidão no tanque de Betesda. Jesus curou um paralítico. Mas Jesus passa pelo tanque de Betesda e cura um paralítico. Jesus sai de Jerusalém e cura Bartimeu.
Queridos, quando nós olhamos para essas situações, nós vemos uma coisa muito interessante, que Jesus, Ele passa pelas nossas vidas e nós precisamos aproveitar essas oportunidades. Jesus passa pelas nossas vidas e quando Ele passa, Ele pode deixar uma bênção, e isso é maravilhoso. Mas Deus, quando passa pela nossa vida, Ele não quer só deixar uma bênção, Ele quer mudar a nossa história. Muitas vezes eu recebi bênçãos de Deus, e Deus queria mais do que me dar uma bênção, Ele queria mudar a minha vida, mas eu não estava atento para aquilo, e deixei oportunidades passarem. Agora há pouco o irmão Hudson estava ministrando, ele disse, oh aleluias, oh delícia, delícia ele quase não fala mais, né? Fala um pouquinho de vez em quando. O irmão até falou assim, ai que saudade que eu estava do irmão Hudson ministrando louvor, falou ali agora há pouco. E ele falou, Deus está aqui neste lugar. E queridos, a palavra de Deus afirma isso, que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. E a Bíblia diz que quando Deus está no nosso meio, algo novo pode acontecer. E quando nós ouvimos o irmão Hudson ministrando, dizendo, aleluia, sinto a presença de Deus, Deus está aqui neste lugar. Quando nós olhamos que a palavra de Deus diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo, o que nós devemos fazer? Quais devem ser as nossas posturas? A primeira dela é dizer, Deus, Filho de Davi, Senhor Jesus, Tu que estás aqui, tem compaixão e misericórdia de mim. Não só abençoe a minha vida, mas mude a minha história. E foi isso que aconteceu na vida de Bartimeu. Bartimeu não é um nome próprio. Eu li aqui na NVI, mas algumas traduções nem falam o significado. Aqui na NVI diz, Bartimeu quer dizer filho de Timeu. Então a Bíblia nem relata ao certo o nome dele. Esse homem, ele não era conhecido pelo nome de nascimento, mas sim como um cego, que era filho de Timeu. Então é muito comum a gente ouvir alguém dizendo assim, o ceguinho Bartimeu, o cego Bartimeu. Na verdade Bartimeu não é o nome dele, é só uma referência dizendo quem é o pai dele. É igual aqui, tem o Tiago, tem o Joaquim, que não está aqui, cadê o Joca? Não veio hoje, está protegido, agasalhado com os avós, de certo. Então é como chamar o filho de um irmão, como o filho do Tiago, só chamar ele filho do Tiago, é filho de Timeu. Então Bartimeu quer dizer isso, Bar que é filho, Timeu que é o nome do pai dele. Mas esse homem, ele era um mendigo, ele era cego, ele vivia sem horizonte, sem perspectiva, sem destino. Lá não tinha acessibilidade há 2000 anos atrás em Jerusalém, não tinha um computador nem celular que falava. Então as pessoas tinham dificuldades ainda maior, e quando tinha alguma deficiência física, auditiva, visual, essas pessoas elas eram tão desprezadas que elas não podiam nem entrar num culto como hoje, elas não podiam entrar na sinagoga, elas não podiam ouvir a leitura da Bíblia. Quando Jesus abriu o livro de Isaías, na sinagoga não tinha nenhum enfermo, nenhum paralítico, nenhum doente lá dentro, porque eles não podiam entrar no lugar da adoração, eles tinham uma marca da enfermidade, e por isso eles eram rejeitados. Então esse homem vivia sem horizonte, sem perspectiva, ele não podia trabalhar, ele não via oportunidades diante dele, mas de repente passou uma oportunidade diante dele, e teve algumas atitudes de Bartimeu que tocaram o coração de Jesus, porque é interessante que Jesus passa e vai embora, e ele continua gritando, e as pessoas dizendo, para, Jesus passa por ele, mas Jesus volta, e é interessante que Jesus volta, não só por causa da necessidade, mas por causa da postura dele, porque Jesus já tinha passado, e o cego estava por ali, a Bíblia não disse Jesus viu, não, era uma multidão, mas é interessante que no ministério terreno de Jesus, Jesus passou por muitas pessoas que tinham necessidades, mas nem todas elas foram supridas. O Senhor não curou todos os enfermos, o Senhor não curou todos os leprosos, o Senhor não curou todos os coxos, os mancos. A prova disso é o tanque de Betesda, que havia uma multidão, e o Senhor foi lá aquele dia e curou um. Mas as atitudes de Bartimeu fizeram com que Jesus parasse a caravana. A Bíblia diz que era uma multidão que estava caminhando com ele. Jesus disse, para tudo, para. Tem alguém me chamando de uma forma diferente. Vamos voltar para ver o que é que está acontecendo.
São as atitudes de Bartimeu que faz com que Jesus dê a bênção de não somente fazer ele voltar a enxergar, mas também de mudar completamente a sua vida. Quando nós olhamos no final desse texto, nós vemos que Bartimeu não só passou a enxergar, mas ele passou a ter um novo horizonte, um novo rumo, um novo sentido, um novo propósito de vida. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Queridos, Jesus não quer somente nos abençoar, Ele quer mudar completamente a minha e a sua história. Quando Jesus passa no nosso meio, quando Jesus passa neste lugar, quando Jesus passa como Ele está passando aqui essa noite, Ele está passando aqui essa noite, Ele não quer somente operar uma cura, Ele quer mudar a nossa história, Ele quer mudar a nossa vida, Ele quer mudar completamente a nossa perspectiva de amanhã. Ô irmã, fica tranquilo, tem um celular tocando ali na bolsa, né? Não é desse não. Ô Gilmar, põe aquela bolsa lá fora, aquela bolsa lá é minha. É o Eduardo que vai viajar daqui a pouco, ele disse que ia me ligar, mas não tem problema não. Pode pôr lá fora para não ficar atrapalhando os irmãos. Obrigado. Queridos, Ele quer mudar a nossa história. Tem muitas pessoas que querem só uma bênção de Deus, mas Deus, quando passa na nossa vida, Ele não quer só te abençoar, Ele quer mudar a sua história. Amém? Ele quer mudar a sua história. Deus quer tirar-nos da condição de pedinte e nos colocar na posição de quem se deleita do leite e do mel, de quem vive o propósito maior do reino de Deus. Quando Jesus passa por Bartimeu, Bartimeu toma atitudes que tocam o coração de Jesus, Jesus volta e muda a vida dele. O tema da ministração é fé para mudar de vida. Fé que geram atitudes que mudam a nossa vida. Você pode repetir isso? Diga assim: a minha fé precisa gerar em mim atitudes que conduzem uma mudança de vida. Agora é o Senhor que opera essa mudança de vida, amém? Só que é a nossa atitude que vai gerar isso. Vamos lá, vamos ver como isso aconteceu na vida de Bartimeu? Capítulo de número 10 do livro de Marcos, verso de número 47, diz assim: quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Algumas versões diz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, né? Tem alguém aqui essa noite que a sua Bíblia está escrito tem compaixão, compaixão? Alguns está escrito tem compaixão de mim. A primeira coisa que nós vemos é que Bartimeu identificou bem quem era Jesus. Ele identifica quem era Jesus. Ele começa a chamar Jesus de filho de Davi. Bartimeu não tratou Jesus como um profeta. Bartimeu não tratou Jesus como um milagreiro. Ele reconheceu que Jesus era o Messias, era o rei que se assentaria para sempre no trono. Ele sabia que havia uma promessa, que Deus traria da descendência de Davi um rei que esse trono jamais teria fim. Ele sabia que havia uma promessa na Bíblia de que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores viria da descendência de Davi, ele sentaria no trono do universo e ele reinaria e governaria para sempre. E Bartimeu, quando Jesus passa, ele reconhece e ele diz: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus passou por muitas pessoas, e as pessoas que Jesus passou, ele até perguntou para os seus discípulos: quem dizem que eu sou? Quem as pessoas dizem que eu sou? E os discípulos disseram assim: alguns dizem que o Senhor é um profeta, alguns dizem que o Senhor é Elias, alguns dizem que o Senhor é um João Batista, alguns dizem que o Senhor é... Falaram várias coisas, e então Jesus pergunta para os discípulos: e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro diz: tu és o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz: olha Pedro, sobre essa pedra, sobre essa afirmação, eu edificarei a minha igreja. Mas é interessante que Bartimeu, ainda que não tenha andado com Jesus, porque Jesus diz a Pedro: Pedro, não foi o homem que te revelou, mas foi o Pai que está no céu. Ainda que Bartimeu não tinha visto Jesus, porque ele era cego, ainda que ele não tinha visto Jesus fazendo milagre, até porque ele era cego e ele ainda estava em Jerusalém, Jesus começa o seu ministério e agora Jesus vai sair fazendo milagre. Ele já tinha feito alguns milagres.
ele ouviu a fama de Jesus e ele entendeu no coração uma coisa: esse aí só pode ser o Messias prometido, só pode ser a raiz de Davi, o Filho do Deus Altíssimo. Quando Bartimeu em seu coração enxerga o que os seus olhos não podiam enxergar, ele alcança uma mudança de vida. Queridos, nós precisamos pedir para o Senhor: Senhor, faça com que o meu coração enxergue aquilo que os meus olhos ainda não estão enxergando. Faça com que o meu coração consiga enxergar aquilo que os meus olhos não estão vendo na minha casa, nos meus filhos, na minha família, na minha vida, na minha postura. Senhor, que o meu coração comece a enxergar que o Senhor tem poder para mudar a minha vida e a minha história. E ele então, no coração, ele entende que quem estava passando ali era o filho de Davi. A pergunta hoje é: quem é Jesus para você? Jesus é alguém que pode operar um milagre somente? É alguém que pode te dar uma bênção? Ou Jesus é o Filho do Deus vivo que tira o pecado do mundo e que muda a nossa história? Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? João Batista, antes de Jesus começar a fazer milagres, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando reconhecemos quem é Jesus, aí percebemos que estamos diante da maior autoridade da nossa vida. Não há ninguém maior do que Ele. Quem está passando é o Filho de Davi, o Messias prometido. Mas na sequência ele diz assim: tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A primeira postura de Bartimeu é reconhecer quem é Jesus. Algumas pessoas vêm para a igreja e dizem assim: olha, se o Senhor fizer milagre na minha vida, eu vou reconhecer que Ele é Deus. Se Ele não fizer milagre, eu não vou servir Ele. Para que eu vou continuar indo em uma igreja se Jesus não abriu a porta de emprego? Essas pessoas não estão olhando para Jesus como o Senhor da eternidade. Estão olhando para Jesus como alguém que faz um milagre só, e se não fizer, não serve para mim. Olha que perspectiva desse homem. A segunda coisa é que ele se relaciona com Jesus baseado na misericórdia. Você pode repetir isso? Diga assim: Bartimeu se relaciona com Jesus baseado na misericórdia. A base do relacionamento é compaixão, é misericórdia, é graça. Queridos, a nossa relação para com o Senhor tem que ser essa: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou miserável, eu sou pecador, eu sou uma terra seca, eu não tenho nada, de mim mesmo não tem nada, eu não vou conseguir dar nada, eu não vou produzir nada. Somente pela Tua graça eu vou ter acesso a essa nova vida, somente pela Tua misericórdia. É interessante que esse homem se aproxima de Jesus sem mérito nenhum. Ele não apresenta um currículo dizendo: olha, eu sou cego, mas eu fiz boas obras, olha aqui como eu sou bom, olha, eu pago os meus impostos, olha, eu sou leal, olha, eu nunca pequei. Não, ele não diz nada disso. Ele não diz se ele acertou muito ou se ele errou muito na vida dele. Ele só diz: diante de ti eu só posso pedir, tenha misericórdia de mim. Não há nada mais que eu possa fazer, nem o sofrimento é colocado dizendo: Senhor, eu já sofri tanto. Muitas pessoas podem achar que isso serve como argumento, né? Jesus, eu já sofri tanto, chega de sofrimento, muda a minha história. Mas, queridos, esses não são argumentos que vão fazer de verdade o Senhor mudar a nossa vida. O que mudou a vida de Bartimeu foi ele dizer: tenha misericórdia, tenha compaixão de mim. O que eu preciso é da sua compaixão, eu preciso da sua misericórdia. Queridos, quando nós nos colocamos na posição correta, Deus pode operar a mudança na nossa vida. Sabe, quando a gente fica com aquele posicionamento dizendo: mas Deus, olha aqui, eu sempre fui dizimista, por que o Senhor não está abençoando isso? Questionando Deus, essa não é a posição correta. A posição correta é: Senhor, tenha misericórdia. Senhor, eu tenho lutado para fazer as coisas certas, mas não é pelo que eu faço,
é pela tua misericórdia. Não é porque eu mereço, é pela tua misericórdia. Não é porque eu sou bom, mas é pela tua graça, é pela tua bondade, é pelo teu favor. Senhor, é apesar de mim mesmo. A base não é eu mereço, a base é Deus me ama. Senhor, eu sei que por causa do teu amor, a tua misericórdia, a tua compaixão. Misericórdia é a junção de duas palavras, miser de miséria e córdia de coração. É o coração do Senhor pulsando na nossa miséria. Senhor, apesar de mim mesmo, muda a minha vida, muda a minha casa, muda o meu lar, transforma essa situação. Queridos, Deus te ama e Ele tem um coração cheio de compaixão. Nós podemos chamar Jesus e dizer: tem misericórdia de mim. Senhor, eu não mereço, mas eu sei que a tua graça me basta. Derrama da tua água sobre essa terra seca. A terceira coisa, verso de número 48, olha aí na sua Bíblia o que diz, verso 48. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Primeiro, eu tenho que reconhecer quem é Jesus de verdade. Segundo, eu tenho que me posicionar diante de quem eu sou. Um miserável, um pecador, que precisa da misericórdia de Deus. A terceira coisa é vencer a adversidade, porque aí vão começar as adversidades. Olha o verso 48, o que é que a Bíblia diz? Muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Cala a boca, fica quieto, para de importunar, ele já foi embora, o mestre não tem tempo para você. Queridos, vão vir muitas adversidades sobre as nossas vidas. Vieram vozes dizendo para ele se calar, para ele parar de chamar, para ele parar de dizer, mas a Bíblia diz: cada vez mais alto ele gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Preste bem atenção nisso. Você precisa decidir qual é a voz que você vai ouvir. Se você vai ficar atento, aguardando a voz do Senhor, ou se vai ouvir a voz das pessoas. Porque as pessoas vão dizer muitas coisas. Alguns vão dizer para você: você está ficando fanático. Você está indo quarta, domingo, está indo na célula, está indo não sei o quê, a igreja faz um evento, você está ficando fanático. Os familiares, quando a gente aceita Jesus, muitos familiares falam isso. Alguns de vocês já devem ter escutado isso, né? Você está ficando fanático, agora você só sabe fazer isso, agora você só sabe fazer aquilo. Aí outros vêm e nos criticam por causa de outra coisa. Alguns até vêm com boa intenção e dizem: desiste disso, você não vai conseguir mais. A pessoa até tem uma boa intenção, mas ela está apertando, espremendo a nossa fé, sufocando a nossa fé. Nós precisamos fazer como ele: vença a adversidade, vença aquilo que quer te afastar de continuar clamando e dizendo: tem misericórdia de mim. Algumas vozes vão querer te fazer retroceder, mas essa atitude de Bartimeu fez Jesus parar e voltar. Parou a caravana. Olha o verso 46, como diz: então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. O que ele estava fazendo ali? Pedindo esmola. E passa uma grande multidão. Jesus para a multidão e diz: calma, tem alguém clamando por misericórdia. Mas tem alguém clamando por misericórdia e ele não para. Percebam, cada vez mais ele aumenta a voz. Queridos, nós precisamos crer e precisamos continuar clamando pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos filhos, pelo nosso cônjuge. Nós precisamos clamar pela nossa igreja, nós precisamos clamar pela nossa nação, e nós precisamos levantar a nossa voz e dizer: Deus, muda essa história, Deus tem misericórdia, Deus tem misericórdia, Deus tem misericórdia, porque a Bíblia diz: bater, bater e abrir-se-vos-á, pedir, pedir e dar-se-vos-á, buscai, buscai e acharei. Querido, nós precisamos continuar buscando, clamando e dizendo: Jesus, muda a minha vida, muda a minha história. Eu não quero só um milagre, eu quero uma mudança de vida. Eu quero uma mudança de vida. Eu não quero que o Senhor abra a porta de emprego para o meu filho, eu quero que o Senhor mude a vida dele. Eu não quero que o Senhor abra a porta financeira da minha casa, eu quero que o Senhor mude o nosso coração.
Mas nós vamos ver que o Senhor mudou a vida dele. A quarta coisa, que atitude linda que esse homem toma em quarto lugar. Verso de número 49 e 50. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego e disseram: tenha um bom ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Lançando a sua capa para o lado. É interessante isso. Tem coisas que a gente acaba passando desapercebido, porque a gente faz uma leitura rápida da palavra do Senhor. E a gente fala: não tem nenhum propósito, o Espírito Santo colocou, mas não tem nenhum propósito. Lançar a capa ao lado parece uma coisa simples. Para nós poderia ser simples, mas para esse homem era muito mais importante. A capa tinha um significado. Não, na verdade, na cultura do judeu, a roupa tem significado. Cada tipo de roupa tem um significado, tem um propósito. Os levitas usam um tipo de roupa, os sacerdotes usam um tipo de roupa. Eles têm umas franjas, assim, uns negócios assim na roupa para poder ficar maior, com um propósito de falar sobre santidade, sobre negócio, sobre nova vida. Quando o filho pródigo volta para a casa do pai, o pai faz o quê? Troca a roupa dele, depois das sandálias, troca o anel e mata o animal. A primeira coisa que o pai faz é trocar a roupa. Por quê? Porque a Bíblia diz que a roupa dele estava imunda, e roupa imunda era símbolo de pecado, e a Bíblia diz que ele dá uma roupa branca. Então, queridos, para o judeu tudo isso tem significado. E aquela capa era a capa de quem poderia mendigar. Era uma capa que simbolizava: esse homem tem uma necessidade e ele pode mendigar. Quando havia uma morte, eles tinham que colocar uma roupa de luto. Quando havia algum problema, os reis tinham que trocar de roupa. Todas as roupas têm um porquê. E essa capa era uma capa que simbolizava muito para ele. Trazia segurança, trazia abrigo e trazia permissão para que ele pudesse mendigar. Na nossa cultura poderia ser uma roupa, mas para eles não era só uma roupa, era uma capa específica de quem mendigava. Agora, o que é lindo é que o Espírito Santo deixa bem claro, quando ele ouve, verso 49, Jesus parou e disse: chame-no. E chamaram o cego: ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando a sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Quando Jesus chama Bartimeu, ele lança fora a sua capa, mas ele lança fora antes mesmo de Jesus fazer qualquer coisa. A capa era esse símbolo da situação de mendigo dele, mas quando Jesus chama Bartimeu, ele se posiciona com uma nova atitude. Ele diz: a minha vida vai mudar. É interessante que a vida dele ainda não tinha mudado. A Bíblia diz que Jesus já tinha curado ele? Sim ou não? Não. Mas ele diz assim: eu vou abandonar essa velha vida, isso que simboliza essa velha vida, agora eu não preciso mais. Isso que é o símbolo que me dá autoridade para pedir esmola, que me dá autoridade para ficar aqui. Isso que é o símbolo dessa vida dura que eu estou levando, não serve mais. Ele não espera a vida mudar, ele toma uma atitude de fé antes mesmo de Jesus dizer está curado. Queridos, se nós quisermos ver as coisas desatando em nossas vidas, nós também precisamos tomar uma postura de fé. Bartimeu não saiu arrastando consigo a sua capa, dizendo assim: bom, eu vou lá, se ele não me curar, eu coloco a capa de novo e eu volto a mendigar. Ele não fez isso, ele lançou fora. Ele lançou fora com fé, e o Espírito Santo fez questão de fazer Marco registrar isso para nós. Eu quero te dizer algo, eu e você, nós precisamos abrir mão daquilo que nos prende à velha vida, a nossa velha realidade, e entrar na proposta de Deus. Lance fora a capa dos artifícios, lance fora a capa das coisas escondidas, lance fora a capa do, aí eu vou dar um jeitinho, lance fora a capa da desonestidade. Sabe, queridos, até no nosso casamento, muitas vezes nós temos uma listinha guardada. Sabe, ó, minha esposa pisou na bola aqui, isso aqui está aqui registrado, meu marido pisou bola
pisou aqui, na bola aqui, e a gente registra a mancada. Sabe por quê? Um dia nós vamos poder jogar na cara. E a gente vai guardando aquilo como argumento. Não, meu amigo pisou na bola comigo, eu vou deixar isso guardado. O dia que eu tiver oportunidade, eu vou jogar na cara dele. Ou o dia que ele fizer um mal, eu vou retrucar, vou dizer, você lembra aquele dia? Algumas vezes nós falamos isso, Senhor, muda a minha família, muda o meu casamento, mas a gente não esquece de algumas coisas. Deixa eu te falar algo. Lance fora a sua listinha de argumento. Lance fora a lista de argumento que diz, eu tenho razão. Sabe por quê, queridos? Você não precisa ter razão, você precisa ter fé para abrir a porta para o Senhor mudar a sua casa, mudar a sua história. Bartimeu, ele não vai receber só uma cura, ele vai receber uma mudança de vida. Se você quer também receber uma mudança de vida, abra mão. Mas o que eu tenho que abrir mão? Eu não sei, é o Espírito Santo que sabe. Cada um de nós precisamos abrir mão de alguma coisa. Sabe, só o Senhor é quem pode falar no nosso coração, e se o Senhor falar no seu coração, hoje diga, Senhor, testifica, porque eu vou abrir mão, eu vou abrir mão. Jesus nos chama para jogar fora a capa, e você não vai mais precisar dela. Lance na cruz, lance aos pés da cruz, em nome de Jesus. A quinta coisa, verso de número 50, diz assim, lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. De um salto ele se pôs em pé. Isso é entusiasmo, é vontade de mudar de vida. Olha, eu vou lançar fora. Ele lança fora a capa e ele fica de pé, ele pula, ele está deitado, ele pula, e ele diz, eu vou mudar de vida, chegou a minha vez, chegou a minha hora. Isso é entusiasmo, é vontade de mudar de vida. Bartimeu pula ao encontro de uma nova vida. Queridos, o tempo de Deus é hoje, não é quando todas as coisas estarão resolvidas, mas é hoje. Quando nós ouvimos um homem de Deus, como o irmão Hudson estava aqui ministrando louvor, dizendo, Deus está neste lugar, é a oportunidade de nós nos lançarmos e dizer, Deus, eu creio que o Senhor está aqui, eu creio na Tua palavra que diz que o Senhor habita no meio dos louvores, eu creio na Tua palavra que diz que quando Davi tocava a harpa, os espíritos malignos saíam de Saul. Senhor, muda a minha vida, muda a minha história, muda o meu lar, muda a minha casa, muda o meu ser, muda o meu coração, muda a minha inclinação para o que é errado, para o pecado, para o mal, e transforma a minha vida. Eu quero me lançar ao seu encontro hoje. Senhor, eu não vim aqui só por causa de um culto, eu vim aqui porque eu preciso de uma mudança radical. Eu quero mais de Ti. Eu já te conheço, mas eu quero mais. A Bíblia diz que Moisés dizia isso, Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero mais. Queridos, nós precisamos fazer isso. Ser corajoso, ser intenso e de um salto correr para Ele. Faça isso com alegria em nome de Jesus. Verso 51, já estamos acabando, diz assim, Jesus então perguntou a ele, o que você quer que eu lhe faça? O que você quer que eu lhe faça? A quinta coisa, tenha propósito claro na sua vida. Se Jesus chegar aqui agora e perguntar assim, o que você quer que eu te faça, Tiago? Não pode ser pedir para o Corinthians ser campeão do brasileiro, pelo amor de Deus. O que você quer que eu te faça? O que quer que eu te faça? Felipe, o que você quer que eu te faça? Qual é a tua resposta? Talvez alguns poderiam dizer assim, Senhor, eu quero que o Senhor limpe o meu nome, porque eu estou com um nome sujo, eu preciso pagar umas contas. Mas a minha pergunta é, você sabe quanto é que você precisa para pagar as contas? Então você não sabe nem o que você quer que o Senhor faça. Porque quem quer de verdade está dizendo, Deus, eu levantei todas as minhas dívidas. Eu estou devendo 10 mil, 15 mil, 100 mil, estou devendo R$154.392,05. É essa aqui minha dívida. Está aqui, Senhor. Está aqui. Eu preciso de um milagre desse tamanho. Sabe, queridos, quando nós precisamos de um milagre muito grande, nós precisamos saber qual é o tamanho do milagre. Eu costumo dizer para as pessoas, o irmão Hudson fez um curso aqui na nossa igreja sobre finanças, como lidar com as finanças e como sair das dívidas, mas uma das primeiras coisas que você precisa é identificar
qual é o tamanho da sua dívida, para depois você começar a procurar recursos para fechar as torneiras. Se você não sabe nem o tamanho do seu problema, você não sabe qual é o tamanho do seu milagre, do milagre que você precisa. Mas tenha propósito claro. Tenha claro, se o Senhor chegar aqui agora e dizer: Neide, o que queres que eu te faça? Você precisa dizer: Senhor, eu quero isso, eu preciso disso, eu preciso que o Senhor faça isso. Última coisa, verso de número 52, para nós encerrarmos. Vamos ler o final do verso 51. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a tua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo caminho. É assim que está escrito na sua Bíblia? Amém ou não? Imediatamente a vista recuperou. Mas ele passou a seguir Jesus pelo caminho. A sétima e última coisa: siga Jesus por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele faz na sua vida. Mas o interessante é que Bartimeu tinha um coração de gratidão. Ele não somente recebeu um milagre, ele passou a seguir Jesus. A vida dele vai mudar, o destino, o caminho dele vai mudar. Saiba que Jesus não quer apenas abençoar você, Ele quer que você se volte para Ele. Bartimeu queria mais do que uma bênção. Ele queria Jesus, ele queria intimidade, ele queria seguir Jesus. Com certeza esse homem tinha um monte de ideias. Se eu voltar a enxergar, eu quero poder conhecer Jerusalém. Eu quero conhecer isso, eu quero conhecer aquilo. Mas quando ele se encontrou com Jesus, até os seus planos mudaram. A Bíblia diz que ele passou a seguir Jesus. O milagre não fez ele fazer o que ele pensava antes, fez ele passar a seguir Jesus. Eu quero orar com você. Mas o lindo é que esse homem não só recebe uma cura, ele recebe uma oportunidade que muda a história dele. Agora ele não vai mendigar mais, agora ele não vai precisar mais de capa, e ele não vai mais ser encontrado naquelas esquinas de Belém, porque agora ele está onde o Senhor está. Agora ele faz o que ele vê o Senhor fazendo, agora ele segue o Mestre. Feche seus olhos, curva a sua cabeça junto comigo.